Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça anatômico. Um que, assim, todo mundo tem, mas poucos realmente conhecem em detalhe. A parede do nosso abdômen. Exato. E as fontes que a gente tem aqui são quase um mapa do tesouro. Elas descrevem a bainha do músculo reto abdominal e revelam uma coisa muito curiosa. Muito. A arquitetura dessa parede, sabe? A forma como os músculos se organizam. Ela não é a mesma em toda a sua extensão. Ela muda. E muda drasticamente. Uhum. Então, a nossa missão hoje é entender por que o nosso corpo tem, tipo, dois projetos diferentes para a mesma parede. É como se a receita de uma lasanha mudasse bem no meio do prato. A gente quer saber o porquê. Essa é a pergunta de 1 milhão. E para começar a responder, a gente precisa definir o nosso ponto de vista, né? Certo. Imagina que a gente está vendo um corte transversal do abdômen, como se fosse uma fatia. Ok, uma fatia. Isso. A gente tem a parte da frente, a anterior, e a parte de trás, a posterior. E o nosso marco, o ponto que divide esses dois projetos, é o umbigo. Umbigo. Tudo que a gente vai analisar hoje é uma comparação. Como a parede é construída acima do umbigo e como ela é construída abaixo. E as diferenças, olha, são surpreendentes. Ok, então vamos mergulhar nisso, começando pelo projeto número 1, a região acima do umbigo. Se a gente for da camada mais externa para mais profunda, qual o primeiro músculo que a gente acha? Bom, o primeiro músculo que aparece é o oblíquo externo. Ele é o mais superficial dos 3 grandes músculos planos do abdômen. Certo. E a parte final dele, que é um tecido branco e bem resistente, chamado aponeurose. A aponeurose. Isso. Ela passa inteiramente pela frente do famoso músculo reto abdominal, aquele do tanquinho. Ok, então o oblíquo externo já forma essa primeira camada da frente. Mas a descrição do próximo músculo aqui nas fontes parece bem mais complicada. O que acontece com o músculo oblíquo interno? É aqui que a engenharia fica realmente engenhosa. Acima do umbigo, a aponeurose do oblíquo interno faz uma coisa única. E o que seria? Ela se divide em duas. Em duas? Em duas. Ela cria uma lâmina anterior, que passa na frente do músculo reto, e uma lâmina posterior, que passa por trás dele. Peraí, então o músculo reto fica literalmente no meio dessa divisão? Exatamente. Pensa no músculo reto abdominal como o recheio de um sanduíche. Um sanduíche, boa. E o pão é o músculo oblíquo interno. A lâmina anterior dele se junta com o oblíquo externo para formar a fatia da frente do pão, e a lâmina posterior forma a fatia de trás. Nossa! O músculo reto fica perfeitamente encapsulado ali no meio. Que imagem fantástica. Isso cria uma espécie de cápsula protetora, então. Uma cápsula perfeito. E essa estrutura de cápsula completa acima do umbigo tem alguma implicação na força, na proteção dos órgãos ali? Sem dúvida. Essa robustez é crucial para a parte superior do abdômen. Ali a gente tem órgãos vitais, né? Fígado, estômago, baço. Uhum. A natureza não deixou essa área desprotegida. Essa bainha completa, na frente e atrás, funciona como um colete de proteção natural. Ela distribui as forças, contém os órgãos. Faz todo sentido. Então, o que completa a parte de trás dessa cápsula? O que está atrás dessa lâmina posterior do oblíquo interno? Atrás dela a gente encontra a aponeurose do terceiro e mais profundo músculo plano, o transverso do abdômen. Ah, o transverso. Ele também contribui para essa parede posterior, reforçando ainda mais a estrutura. E depois dele, as camadas ficam, assim, mais delicadas. A gente encontra a fáscia transversal. E o que seria essa fáscia transversal, em termos simples? Pensa nela como se fosse o papel de parede interno de todo o abdômen. Papel de parede. Gostei. É uma camada fina, mas bem resistente, que reveste tudo por dentro. E, finalmente, colado nela, temos o peritônio, que é a membrana final, quase um filme plástico que envolve os órgãos. Entendi. Então, resumindo a parte de cima, é uma fortaleza. O reto abdominal está completamente envolvido, na frente e atrás, por camadas dos outros 3 músculos. É uma estrutura fechada, segura. Impressionante. Muito. E memorizar cada camada, cada divisão, nossa, é um desafio enorme. É um dos conceitos que eu lembro na faculdade,
mais derrubava o pessoal nas provas práticas. Imagino. Porque é fácil entender a teoria, mas visualizar como essas lâminas se dividem e se reorganizam no espaço, é isso que faz a diferença, sabe? Não tem atalho, é prática e revisão. E falando em prática e revisão, para quem está nessa jornada de aprender anatomia a fundo, dominar esses conceitos é fundamental. É o tipo de detalhe que decide se uma questão crucial numa prova de residência vai ser acertada ou não. Com certeza. É por isso que ferramentas de estudo focadas são tão valiosas. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entrar agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo, estabelecemos a fortaleza acima do umbigo. Agora vamos para a grande virada na história, o segundo projeto. O que acontece quando a gente cruza essa fronteira e desce para a região abaixo do umbigo? A mudança é radical. Primeiro, o oblíquo externo, o mais superficial, continua igual. Sua aponeurose passa toda pela frente do músculo reto. A revolução acontece com os outros dois. O oblíquo interno e o transverso. Isso. A fonte diz que o oblíquo interno não se divide mais. Certo. E o que isso significa na prática? Significa que a arquitetura toda é desmontada e reconstruída. Abaixo do umbigo, a aponeurose do oblíquo interno, ela passa como uma camada única, inteira, para frente do músculo reto. Ah, então ela não abraça mais o músculo? Não mais. E ela não vai sozinha. A aponeurose do transverso do abdômen, que antes formava a parede de trás, também abandona sua posição e passa para frente. Pera aí. Se todas as camadas dos músculos foram para frente, o que ficou para trás? O músculo fica solto? Isso não parece muito seguro? Parece, sei lá, uma falha de design. Essa é a reação que todo estudante de anatomia tem. Parece um erro, né? Uma vulnerabilidade. Exato. E, de fato, a parede posterior fica drasticamente mais fraca. Abaixo do umbigo, a parte de trás do músculo reto não tem mais nenhuma cobertura das aponeuroses. Nenhuma. Nenhuma. Ele fica em contato direto só com aquelas duas camadas mais finas que a gente mencionou. A face transversal, o papel de parede e o peritônio. Todo o reforço muscular foi para frente. Isso é impressionante. Mas por quê? Se a estrutura de cima é uma fortaleza, por que o corpo optaria por um design mais frágil embaixo? Tem que ter uma razão. Exato. Não é uma falha, é um trade-off, uma troca funcional. A teoria mais aceita é que essa configuração permite maior distensão e mobilidade na parte inferior do abdômen. Distensão. Tipo, Pensa na expansão da bexiga ou, de forma muito mais dramática, o crescimento do útero durante a gravidez. ah, claro. Uma parede posterior rígida como a de cima poderia restringir essa expansão. Então, esse design é mais focado em flexibilidade do que em rigidez. Nossa, isso faz muito mais sentido agora. É um design diferente para uma função diferente. Mas essa flexibilidade tem um custo, né? Essa fraqueza estrutural atrás deve ter consequências, né? Com certeza. E esse é um dos pontos mais importantes para a prática médica. Essa região, onde a parede posterior é mais fraca, é um local predisposto à formação de hérnias. Hérnias. Uma hérnia abdominal é basicamente isso, o conteúdo de dentro do abdômen se projetando através de um ponto fraco na parede. E essa área abaixo do umbigo é um desses pontos fracos clássicos, justamente por causa dessa mudança. Fascinante. Então, essa fronteira onde a fortaleza termina e essa nova estrutura começa, esse ponto tem um nome específico na anatomia? Sim, e é um nome muito visual. Chama-se linha arqueada. Linha arqueada. É uma linha horizontal, geralmente ali no meio do caminho entre o umbigo e o osso púbico, que marca exatamente onde a parede posterior da bainha do reto simplesmente termina. E essa linha é só um conceito ou é algo que um cirurgião, por exemplo, consegue ver de verdade? É uma estrutura absolutamente real e visível. A descrição na fonte dá a melhor perspectiva. Se você estivesse dentro da cavidade abdominal, olhando a parede por dentro, veria essa linha muito claramente. Uau! Acima dela você veria o músculo reto coberto por uma camada espessa, branca, a bainha posterior. E então, de repente, nessa linha arqueada,
essa cobertura some. É como a beira de um penhasco. Um penhasco? Que imagem forte! Abaixo dela, você passa a ver diretamente as fibras vermelhas do músculo reto, cobertas só pela fina e quase transparente fáscia transversal. Caramba! Então a linha arqueada é, na prática, o marco que diz: a partir daqui, as regras mudam. Acima, suporte total, abaixo, todo o suporte vai para frente. É a demarcação perfeita. E para um cirurgiano, conhecer a localização exata dessa linha, olha, é um conhecimento vital. Imagino. Ao fazer uma incisão, é preciso saber exatamente quais camadas estão sendo cortadas e, o mais importante, como suturar de volta, camada por camada. Ignorar a linha arqueada pode levar a fechamentos inadequados, dor crônica ou, pior, hérnias no futuro. Fica claro que isso vai muito além de um detalhe no livro. É um mapa funcional essencial. Então, no fim, o quebra-cabeça parece resolvido. A bainha do reto abdominal não é uma estrutura uniforme. Definitivamente não. O ponto principal é que existem 2 projetos de engenharia distintos em uma única parede. Divididos pelo umbigo? Exato. Um projeto de fortaleza na parte superior, priorizando proteção e estabilidade. E um projeto de flexibilidade na parte inferior, onde todo o reforço vai para frente, deixando uma parede posterior mais fraca, mas mais adaptável. E a fronteira entre esses 2 mundos é a linha arqueada. Perfeito. É a prova de que o corpo humano é uma série de compromissos de engenharia. Não existe uma solução única para tudo. A estrutura é adaptada para a função específica de cada região. Mesmo que isso signifique criar um ponto de vulnerabilidade em troca de outra vantagem. Exatamente. Como a flexibilidade. Isso realmente coloca tudo em perspectiva. E para a gente encerrar, fica uma reflexão, né? Com base em tudo que a gente discutiu. Manda. De que forma essa variação na estrutura de uma seção superior super reforçada para uma inferior mais direta pode influenciar não só a biomecânica dos nossos movimentos, mas até a própria aparência da musculatura abdominal? Será que a definição do tanquinho é visualmente diferente em cima e embaixo por causa dessa arquitetura interna? Fica a questão para se pensar, mostrando como forma e função estão ligadas até nos mínimos detalhes.